ainda tem muitas coisas que a pessoa não vai conseguir mudar no seu corpo, as suas dores ali, e precisa realmente da cirurgia plástica. Aqui a gente vê uma demanda muito grande pelo contorno do corpo, sejam as mamas, seja o abdômen, seja a lipoescultura como um todo. Porque às vezes a paciente chega à primeira consulta com um olhar mais tristonho, com roupas não tão chamativas, ela está se escondendo da multidão. Eu acho uma das coisas mais bonitas da cirurgia plástica é aquela pessoa que está se escondendo da multidão é reinseri-la na multidão. Já foi vítima desses senhores? Já. Então, nos conta um pouco, o que é que fez? Eu fiz uma lipoaspiração nas costas e fiz uma enxertia de bumbum. Ficou satisfeita com o resultado? Pode nos dizer o que aconteceu? Fiz um lifting facial, foi na quarta-feira passada, né? Hoje tem 7 dias. Ok. Estou com os pontos, fiz a parte superior também dos olhos. Os pacientes às vezes acham que a lipoaspiração emagrece. Tirou gordura, emagreceu. Mas essa não é a ideia. A ideia é... Cirurgia plástica, uma questão de vaidade, necessidade ou algo que realmente faz diferença na nossa autoestima? Riscos, benefícios, qual é o lado bom, qual é o lado mau? Tudo isso para desmistificar hoje no nosso Prep Talk. E para isso, não podia ter nada melhor do que médicos especialistas, claro, com o nosso agora parceiro da Clínica Inovar. Então, eu vou começar por passar um por um a palavra e eles vão apresentar-se, porque além de ser uma das clínicas de referência hoje em dia em termos de cirurgias plásticas e estética, eles estão agora a abrir um novo espaço muito mais amplo. Então, para isso também fortaleceram a equipa com mais 2 feras dessa área. Vou passar para o primeiro... Não, antes de passar para o doutor, eu vou falar primeiro com alguém que já foi paciente, é alguém que já beneficiou dos serviços dos mesmos. Então, seja bem-vinda, dona Márcia. Obrigada, Márcia Martini. Márcia Martini. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela disponibilidade. Obrigada a você. Pro lado dos médicos, eu não vou apresentar. Cada um deles vai se apresentar para vocês. E acredito, por tudo que tem passado nas redes sociais e tal, talvez seja um rosto já conhecido por vocês. Vou começar com o que está à minha frente. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, eu sou Renato Sá, e estou muito empolgado com esse novo projeto aqui. Eu estou entre Rio de Janeiro e Luanda, e é isso. A nossa ideia hoje é trazer, né, essa questão mais informativa e falar sobre os riscos, benefícios e o que a cirurgia plástica pode fazer e o que também ela não pode fazer. E é isso. Que é muito importante. Aí. Porque nós olhamos muitas das vezes para a cirurgia plástica como algo que faz todos os milagres imaginários das pessoas. Então, além do Dr. Renato, temos aqui o outro cúmplice, comparsa. Bom, eu sou o Antônio Teixeira, sou do Brasil também, sou médico cirurgião plástico lá, e uma proposta ousada da Clínica Inovar em nos trazer e trazer o que há de melhor em serviços de cirurgia plástica, o que há de melhor em tecnologias em cirurgia plástica. Então, assim, é uma inovação para Luanda, e vocês precisam conhecer esse grandíssimo projeto. Para começar, antes mesmo de entrar na cirurgia plástica, eu quero saber primeiro, como é que está a ser a experiência de Luanda, Angola? A cidade é magnífica, a cidade é enorme, a cidade tem os seus problemas, assim como qualquer outra grande cidade, como o Brasil também existem muitos problemas e tem suas belezas, e são muitas as belezas. A parte da ilha, a gente fica mais em Talatona, mas também existem as suas belezas próprias. A parte interiorana daqui também é bem interessante. Então, para nós é uma excelente experiência, e somos nações irmãs, então a gente vê Luanda como uma extensão da nossa casa, inclusive.
Realmente tem muitos brasileiros aqui. Sem falar que o povo é muito educado e a comida é uma delícia, né? Funs. Você já comeu fungo? Já, e gosto. Eu também Gostei gosto. muito. Muamba. Uma delícia. E aqui eu provei cachopa, que não é daqui, né? Cachupa. Mas é uma delícia. É muito bom. Cachupa. É muito bom. Pá, estás a ver? Daqui a pouco ficam já por aqui. E, é assim, o Brasil também tem... Aliás, acho que a nossa culinária é muito misturada, mas também tem muita coisa brasileira aqui. E a comida brasileira também é top. Acho que os temperos são algo similares. Se calhar é porque lá atrás tivemos alguém em comum a fazer uma confusãozinha. Mas não vamos falar deles hoje. Então, eu queria iniciar, por exemplo, a conversa com, em termos gerais, não o que a cirurgia plástica é, mas tentar entender o que a cirurgia plástica é capaz de fazer para as pessoas. Então vamos lá. A cirurgia plástica é muito ampla, né? Ela começa ali com o objetivo de reconstrução dos primórdios da medicina, né? E as pessoas acham que é uma coisa mais moderna e tal, e não. A cirurgia plástica começou há muito tempo com o objetivo de reconstrução, tá? E aí foi se desenvolvendo, claro. E hoje a gente tem duas grandes vertentes da cirurgia plástica: a cirurgia reparadora, né, para reconstrução, e a cirurgia estética. A cirurgia estética é muito procurada. E muitas vezes as pessoas banalizam, eu sempre falo isso e eu digo isso para os meus pacientes. Cirurgia plástica é uma cirurgia. O paciente precisa passar por exames, ele precisa estar saudável, ele precisa estar bem, ele vai ser submetido a uma anestesia, em sua grande maioria anestesia geral. Então é um procedimento que demanda ali o seu repouso, todos os seus cuidados. Então não é para ser banalizado. A cirurgia plástica é uma cirurgia, né? E tem muitas coisas que, por mais que a pessoa se dedique, faça atividade física, tenha uma boa dieta, tem muitas coisas que a pessoa não vai conseguir mudar no seu corpo, não vai conseguir mudar as suas dores ali, e precisa realmente da cirurgia plástica. Um exemplo, por exemplo, são mamas gigantes. É um caso bem específico. O paciente pode emagrecer o que for, malhar o que for, não vai resolver, né? Uma paciente que teve múltiplas gestações, por exemplo, aí tem a diastase, que é aquela distorção da parede abdominal. Não tem exercício físico, não tem atividade física nem dieta que vai resolver a diastase, o afastamento da musculatura. É claro que, ao contrário do que muita gente pensa, a cirurgia plástica não é para pegar quem está acima do peso e emagrecer. Pelo contrário, o paciente que está acima do peso, a gente manda emagrecer. E hoje em dia a gente tem, inclusive tem a nossa colega na Inovário, a doutora Alana, que emagrece muita gente, com um trabalho incrível. E depois disso, aquele excesso de pele e tudo, aí não adianta dedicação. Aí a gente precisa realmente da cirurgia plástica para resolver. Entra ali fazendo a sua parte. Sabe como é que alguns conhecem a doutora Alana, não é? Como? A mãe do Monjaro. É só para saber. Eu sei que vocês não conseguem ver, mas ela está aqui. Só para vocês saberem. Mas, doutor Sá, e por que a cirurgia plástica? O que lhe fez ir para esse caminho da medicina? Dentro da medicina em si, existem N áreas, inclusive dentro da cirurgia plástica. Eu acho que eu gostava muito da parte cirúrgica, e ela nos encanta, ela é difícil, ela precisa muito do teu trabalho manual, de habilidades ali que você vai desenvolver conforme a formação. Mas acredito eu que por ver os resultados e por ver a satisfação pessoal que as pessoas têm quando obtêm aquele resultado e você fazer parte daquela jornada. O cirurgião não é o ator principal dessa história, é uma jornada que começa com o desejo do paciente, passa por nossa mão e vai por várias outras etapas até que chegue na satisfação final. E a gente faz parte dessa satisfação. E é muito bom fazer parte da felicidade de alguém. Eu acho que isso é o que me levou a fazer essa especialidade tão bela. No final do dia, ver o sorriso do paciente faz toda a diferença. Exatamente. Eu gosto mais de ver o sofrimento. Dá um bom treino, a pessoa sair daí
chateada, mas no dia seguinte voltar porque veio o resultado. Essa é a minha parte. Dona Márcia, Olá. já foi vítima desses senhores? Já. Então, nos conta um pouco. O que é que fez? Eu fiz uma lipoaspiração nas costas e fiz uma enxertia de bumbum, Ok. glúteos. O que é lixertia? Lipoenxertia é a gente pegar a gordurinha que tirou das áreas que incomodavam e enxertar, ou seja, colocar na área que faltava. E a palavra que a gente usa para isso, quando a gente faz uma lipoaspiração associada a uma lipoenxertia, né? Então você tira de um lugar e coloca para o outro, é lipoescultura. Então o que a Márcia fez foi uma lipoescultura. Ok. Só uma escultura, né? Foi esculpida. Foi esculpida. E o resultado, gostou? Muito. Maravilhoso. Foi de encontro à expectativa, porque às vezes eu vejo que existe uma disparidade das pessoas olharem para certas imagens, criar certas expectativas, às vezes inalcançáveis de forma saudável, e mesmo quem está de fora achar que o resultado está ótimo, a pessoa continua, mas não está como a X ou Y. No seu caso, ficou satisfeita com o resultado? Muito, muito satisfeita. Tive uma conversa antes com os doutores. Então, assim, foi uma coisa assim, muito... Foi muito desejo do meu coração fazer essa lipoescultura, e 2 profissionais de ponta, né, que temos aqui. Foi maravilhoso, a cirurgia foi maravilhosa, o acolhimento da clínica no Vale foi maravilhoso. Então, me senti muito bem. Essa lipoescultura foi o primeiro procedimento que fez lá na clínica? Foi o primeiro procedimento. Ok. E já se tornou cliente da casa. Já, nossa, com certeza. E, doutor San, quão importante é, por exemplo, a dona Márcia disse da conversa que teve convosco antes, quão importante é essa conversa, o alinhamento com os pacientes antes da cirurgia? Como eu falei, faz parte de uma jornada. E a jornada começa com o desejo daquela paciente, e quando chega na conversa conosco, precisa haver um entendimento entre o que eu posso entregar de resultado, o que o corpo dela permite receber desse resultado, e ali, a partir dali, se ela entender que o que a gente pode entregar de resultado vai satisfazê-la, aquilo dá certo. Então, essa é a grande dificuldade que o cirurgião tem, é de entender a expectativa do paciente e conseguir entregar o resultado àquele paciente. Então, é extremamente importante essa conversa ali, obviamente, para ver os desejos, ver como é que isso será feito. A paciente precisa entender sobre cicatrizes, precisa entender sobre a jornada dela do depois da cirurgia, que é uma jornada importante. Então, se ela tem costume de fazer treinos e ela não quer parar o treino nunca, olha, ela vai ter que ter um certo tempo sem treinos, por exemplo. Vai ter que ter um repouso pós-operatório. E tudo isso precisa ser conversado no momento da consulta. Então, ela é de extrema importância para uma cirurgia. Os dois já tiveram assim um caso em que operaram ou fizeram a cirurgia e o paciente, porque nós falamos sempre a paciente, mas existem também os pacientes, o paciente ou a paciente depois olhou para o resultado e disse que não estava satisfeito ou pediu para refazer algo assim, algum caso do gênero? Sim, isso não é algo fora do padrão. Como o Antônio falou, a conversa com o paciente, uma das principais etapas dentro de uma consulta da cirurgia plástica é a de conscientização. O paciente não tem experiência com cirurgia a ponto de saber o que ele pode ou não esperar do resultado. E a obrigação é do cirurgião de fazer esse alinhamento, de deixar muito claro até onde a gente pode ir, o que a gente pode acontecer, o que a gente pode fazer, o que pode acontecer. Como eu falei no início aqui, cirurgia plástica é uma cirurgia, então tem riscos. Tem risco de complicação, tem risco de sangramento. O paciente pode experimentar um período de desconforto pós-operatório, um pouquinho de dor, tudo. Claro que a gente tem meios de controlar isso, né? Mas não é algo incomum que o paciente não atinja as suas expectativas. E se a gente consegue enxergar como cirurgião plástico que a gente consegue dar um pouquinho mais, a gente geralmente
faz ali o que a gente chama de retoque ou um refinamento, né? Não é o mais comum de acontecer. Geralmente a gente não precisa fazer isso, mas muitas vezes a gente consegue entregar um pouquinho mais. Tem muitas vezes, é claro, que o paciente diz que não fica satisfeito, mas a gente já sabe que entregou o melhor, que a técnica, pelo menos a técnica que temos hoje, as tecnologias que a gente tem hoje, permite entregar, né? E aí a gente entende que não foi uma questão de a gente pode entregar mais, foi uma questão de que o paciente esperava mais. E esse alinhamento é muito importante. E no seu caso, dona Márcia, como é que foi o pós-operatório, a recuperação? Foi excelente. Quais foram os maiores desafios, problemas, se algum? Olha, não tive problemas pós-cirurgia. Foi assim, está sendo uma recuperação muito boa. Já fez há quanto tempo? Doutor, Uma semana. 10 uma dias. semana, 10 10 dias. Oh. Sim. Então é fresco. Bom, então a ver, uma paciente de 10 dias está aqui, tipo, não se passa nada. Então, Muito. Uma cirurgia muito perfeita. uau. Assim até eu começo a pensar. Estou a pensar, o que é que eu preciso de fazer? Não tem necessidade, mas vamos criar uma. Mas, e nesse período que tiveram aqui, das poucas cirurgias que já fizeram, tem alguma que se destaca em termos de procura, a liposcultura e alguma outra? Os pacientes angolanos não diferem muito dos pacientes do Brasil, por exemplo. Ok. Então aqui a gente vê uma demanda muito grande pelo contorno do corpo. Sejam as mamas, seja o abdômen, seja a lipoescultura como um todo. Então são as cirurgias sim mais procuradas como no mundo inteiro. No Brasil é muito parecido aqui com o Luanda. Então a demanda pela lipoescultura, a abdominoplastia, que a gente chama até de mummy makeover, que são as mães que já tiveram gestações e que perderam ali certa elasticidade de pele ou que as mamas ficaram flácidas devido ao aleitamento materno ou acúmulo de gordura. As mulheres têm variações hormonais muito grandes todos os meses e aquilo atrapalha muito a pele delas. Então, basicamente, são esses 3 os grandes procedimentos mais procurados aqui. Mas está aí um ponto importante. O quão impactante é essa variação hormonal que as mulheres têm naquilo que é naquilo que são as mudanças do corpo dela no decorrer da vida? Por exemplo, qualquer pessoa, ser humano, homem ou mulher, com o aumento e perca de peso, pode ter uma variação, pode ter uma pele um pouquinho mais. Notamos que para a mulher é um pouquinho mais acentuada, até por norma a mulher acumula mais gordura do que o homem. E essas variações hormonais têm um impacto muito grande, por exemplo, naquilo que é o decair das mamas, naquilo que é a flacidez, digo, tanto no peito como nas outras regiões do corpo. É fisiológico. Todos os meses as mulheres menstruam. Então, aquilo há um pico de determinados hormônios e uma baixa desses determinados hormônios durante aquele ciclo dela. E, além disso, tem a vida regular dela. Ela vai ter filhos, ela vai ter os ganhos ou as variações de peso. E tudo isso, em conjunto, obviamente, vai lhe trazer consequências. Não só na pele, como nos tecidos internos ali dela, gordura. Por exemplo, as mamas das mulheres, conforme os anos vão passando, ela é transformada, a glândula mamária ela é mais endurecida, por isso que a moça mais jovem tem a mama mais endurecida e conforme os anos vão passando, aquilo vai se tornando uma gordura. E aquilo, o tecido de gordura, é um tecido mais amolecido. Acabam que as mamas ficam mais flácidas e acabam tendo um descenso também daquele tecido. E, doutor Renato, toda cirurgia plástica tem um prazo ou depende da cirurgia? Quando eu digo tem um prazo, fala-se muito, principalmente no silicone, tu tens um período ou de manutenção ou de troca e podemos depois entrar nesse aspecto mais específico, mas todo tipo de cirurgia tem um prazo. Nós tivemos aqui, por exemplo, a dona Márcia fez uma liposcultura. Quanto tempo leva o corpo a manter-se conforme está, ou se daqui a pouco vai ter de fazer novamente, etc.
Então, o ideal é que uma lipoaspiração seja acompanhada de uma mudança no hábito de vida do paciente, né? Geralmente, ou às vezes precedida, né? Sucedida ou precedida. Então, o paciente mudou o hábito de vida e ele tem ali uma região de gordura localizada que é mais difícil perder, né? Isso a gente está falando especificamente da lipoaspiração. Ou um paciente que já emagreceu, né? E aí tem essa dificuldade de perder algumas regiões, a gente vai abordar essas regiões cirurgicamente. Uma paciente que está um pouquinho acima do peso, pouco acima do peso, esse é o paciente ideal para a gente fazer a lipoaspiração, é um paciente dentro do peso ou pouco acima do peso, com gordura localizada. E aí esse paciente vai acompanhar e o próprio paciente vai fazer a manutenção da cirurgia. Então não é bem uma questão de prazo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de silicone, as próteses mais antigas tinham um prazo de validade, você tinha que fazer a troca. Hoje em dia isso não tem mais. As próteses mais modernas você não tem que trocar por uma questão de tempo. Tá? Ok. Você tem que trocar por uma questão de necessidade. Então, uma paciente que colocou uma prótese, por exemplo, e alguns anos depois engravidou, a mama dela provavelmente vai ganhar uma flacidez, vai ter uma queda, e aí a gente pode ter que reoperar a mama. E aí você vai trocar a prótese por conta disso. Ou por algum problema associado à prótese, mas nunca por prazo. Hoje em dia as próteses não têm mais essa necessidade de ser trocadas por prazo. Mas pegando nesse ponto, por exemplo, a paciente fez uma cirurgia e, por exemplo, tem silicone nas mamas, teve o filho, etc e tal. Sei que hoje em dia muitos médicos, quando é para mama, às vezes optam por fazer as duas, a combinação da prótese e também o enchimento, por exemplo, com gordura, certo? Sim. Para uma paciente que já tem o silicone e por causa do passar do tempo, ou filho e tudo mais, só o preenchimento não consegue voltar a colocar os seios com aquela posição inicial, ou teria mesmo de fazer a troca da prótese? Não necessariamente a troca da prótese. A gente precisa entender que quando você coloca uma prótese de silicone ou quando você faz um enchimento com gordura, você não está levantando a mama. Você está entregando volume para a mama. Certo. É claro que quando você entrega volume, você acaba dando um preenchimento maior e você dá uma sensação de que você levantou a mama. Mas quando você precisa reposicionar a mama, levantar a mama, é uma outra cirurgia, que não necessariamente vai envolver a troca da prótese ou enxerto de gordura ou não. É a retirada do excesso de pele e o reposicionamento dessa mama. Tá? Então, muitas vezes, por exemplo, você faz um levantamento da mama sem adicionar volume. Você simplesmente tira o excedente de pele, reposiciona o mamilo para uma posição mais alta, que seria o esteticamente, né, mais desejado, e você não precisa adicionar volume nem adicionar uma prótese. Né? Você simplesmente faz a correção através do reposicionamento e da retirada de pele. Mas, por exemplo, para esse preenchimento, é possível fazer só com a gordura ou não? É possível fazer só com gordura. Não é algo que eu opto com frequência, você fazer uma volumização da mama com gordura. Faço muito isso para glúteo. Tá? Ok. Mas da mama, não. Geralmente na mama eu prefiro uma volumização com algo mais firme. Tá? A gordura, ela não entrega tanta firmeza para o preenchimento da mama quanto uma prótese. Então, quando o paciente tem tecido mamário, mas tem um tecido mamário bom, um bom volume mamário, mas tem a mama caída, a gente consegue aproveitar esse tecido mamário, reposicionar e abrir mão de usar uma prótese. Né? Quando a paciente não tem um volume mamário adequado, a minha preferência é por adicionar uma prótese e fazer esse reposicionamento todo que eu já expliquei. Tá? E em algumas situações eu faço uma cirurgia híbrida, mista, em que você adiciona a prótese e para um refinamento, para um detalhe, às vezes para dar um shape melhor para a mama, você usa ali pequenos volumes de gordura para ser enxertado na mama. Já o glúteo a gente faz bastante com gordura, faz bastante. E o que é mais recomendado, Dr. Sá, por exemplo, no glúteo, hoje em dia? Porque, pelo menos, eu, claro, se calhar por ser homem, começo a ouvir desse enchimento a partir da gordura da própria pessoa só nos últimos anos. Acho que com o passar da tecnologia, antigamente todo mundo só ouvia de silicone.
neste momento, o que se usa mais? Usa-se mais a prótese ou esse preenchimento? Cada vez está mais em desuso a prótese, falando para glúteo, e cada vez mais se usando gordura. Entenda o seguinte, que as costas, o formato das costas, ele acaba no glúteo. E normalmente os pacientes têm grandes quantidades nas costas e ali se une aquela menor quantidade no glúteo. A partir do momento que você tira ali nas costas aquele volume de gordura, você já ganha projeção do glúteo com a gordura que tem. Naturalmente, sim. E essa gordura que nós retiramos das costas, nós preparamos ela para poder colocar e melhor definir. Ou seja, não é só pegar a gordura e colocar. Primeiro tem um procedimento todo feito. Exatamente. É um preparo que a gente faz de decantar. Porque aquela gordura ela vem com um pouco de sangue e um pouco da solução que a gente coloca ali dentro. Então a gente deixa decantar normalmente, que é separar a gordura de um pouco de sangue, de um pouco desses líquidos que a gente injeta, e ela fica preparada ali para a gente fazer a colocação dela em determinados pontos do glúteo. Não é... Claro, a gente pode fazer para volumizar, para ganhar mais grande volume, mas normalmente a gente usa aquela gordura para melhor definir. Então coloca um pouco mais aqui, um pouco mais em cima, um pouco mais dos lados, e aquilo vai começando a modelar. E essa é a grande coisa que os pacientes às vezes não têm essa ideia, ou acham que a lipoaspiração emagrece. Tirou gordura, emagreceu. Mas essa não é a ideia. A ideia é modelar. Então você deixa um pouco mais de gordura em um lugar e tira mais gordura em outro lugar, você acaba modelando. E é isso que a gente precisa para dar melhor forma ao corpo. Top. Tá aí. E acho que se calhar também dá um aspecto mais natural, não? Sempre essa é a ideia, naturalidade. Não é para você chegar, não é para o paciente chegar e todo mundo olhar para o glúteo ou qualquer outra coisa. Todo mundo sabe que... Exatamente. Não fala da Graciane, doutor. Fez, por exemplo, a lipoescultura. Está super satisfeita. Deu para ver que está super satisfeita. Pretende fazer alguma outra cirurgia? Não estou a falar lipoescultura. Qualquer outra em breve? Se sim, qual? Breve não sei, mas eu quero. O quê? Quero fazer a face. O que quer fazer na face? Eu quero levantar. Vamos já fazer aqui uma consulta. Doutor, eu preciso levantar a face. Pode falar um pouquinho mais alto? Preciso levantar a minha face, tirar as peles, como chama? Facelift. Facelift. Nesse caso, por exemplo, estamos agora no vosso consultório. Ela quer fazer um facelift. Quais seriam as perguntas necessárias? Quais seriam... o que interessava vocês saberem e depois o que era importante ela saber? Primeiro de tudo, expectativa, né, dela, para que a gente faça o alinhamento do que ela pode esperar com o resultado, né, do resultado da cirurgia. Uma outra coisa que hoje em dia é muito importante é a gente entender quais procedimentos na face que o paciente já fez, porque isso pode atrapalhar a cirurgia. Pacientes que já passaram fio, sustentação, o próprio bioestimulador de colágeno às vezes atrapalha um pouco a cirurgia. Eu não vou mentir. Eu acho... É algo que passa uma impressão quando eu vejo aqueles fios que usam para... Aquilo é seguro? É tranquilo? Vocês fazem? Sim, super seguro. E para determinados pacientes, eles têm um excelente resultado. Para outros pacientes, nem tanto. Ou, enfim, é uma técnica usada para pacientes que talvez não tenham a indicação de fazer uma cirurgia. Então, eles dão um resultado esperado para aquele determinado paciente. É um paciente normalmente mais jovem, com uma flacidez de pele menor, uma flacidez pequena, que esses fios e preenchedores, bioestimuladores, eles dão excelentes resultados para determinados pacientes. E para outros pacientes, não. Aí se faz necessária essa cirurgia de facelift. Então, cada um tem a sua indicação. Uma coisa que é interessante, que muitos pacientes não sabem, e muitos sabem, mas esquecem, que a gente explica no consultório. A maior parte desses fios, eles são fios absorvíveis. Tá? Eles são absorvidos com o tempo.
E o objetivo final desse fio é o bioestímulo de colágeno e não fazer uma atração que seja permanente, tração. Tá? Ok. Num primeiro momento, o paciente sai do procedimento e fica alguns meses ali com a tração. Mas o objetivo final da maioria desses fios, existem fios inabsorvíveis também que objetivam a atração, mas a gente tem que entender que o fio, ele mesmo que seja um fio inabsorvível e com o objetivo de tração, ele fica ancorado nos tecidos. E os tecidos, conforme vai passando o envelhecimento, os tecidos vão ficando flácidos e esse fio, por mais que ele seja extremamente resistente, pode ser fio de ouro, como já se falou e tudo mais, fio de aço, fio do que for, ele vai estar ancorado nos tecidos e a flacidez dos tecidos ela vai acontecer, né? Então, até voltando àquela questão que você falou quando você perguntou sobre prazo da cirurgia, né? No facelifting, o ganho que você vai dar no seu primeiro facelift, ele é definitivo. Mas isso não quer dizer que você vai interromper o envelhecimento do paciente. Ele vai continuar envelhecendo. Então, tem pacientes que você faz no primeiro facelift com 45 anos, com 60 anos ele teve 15 anos de envelhecimento. Então não dá para você esperar um resultado definitivo eterno. Daqui a 10 anos não vai voltar a cobrar e falar que o rosto continua a envelhecer, né? Aí a gente faz de novo. Resolve o problema. Pronto. Agora, queria, mantendo no rosto, Botox. Vocês fazem? Sim. Ok. Eu tenho algumas dúvidas. Vamos lá. Porque acho que das coisas mais bizarras que nós vemos na internet, muitas deles têm a ver com Botox no rosto. É possível retirar, por exemplo, quem coloca Botox no lábio, quem coloca na testa, em qualquer lugar, e depois não gosta do resultado? É possível retirar? Não? Consequências, benefícios? Primeiro, o que é Botox? Tá? Botox é uma toxina, tá? Que basicamente paralisa a musculatura. Então, o que você está a falar é uma coisa um pouquinho diferente. Você está a falar sobre preenchedores. São duas coisas completamente diferentes. Tá aí, ok. Então, Botox é uma toxina que para a musculatura. Então, por exemplo, eu estou mexendo a musculatura da minha testa, vejo você mexendo a musculatura da tua testa ao redor dos teus olhos. Então, o Botox é uma substância que nós aplicamos para paralisar essa musculatura, para que não tenhamos rugas na testa ou ao redor dos olhos ou aqui nessas rugas que se fazem no pescoço. Então, Botox é para isso. O que você acabou de falar, me corrija se eu estiver errado, são preenchedores. Por exemplo, a pessoa que tem uma boca mais curta e acaba volumizando. Então, para volumizar, aí nós usamos uma coisa chamada preenchimento. Geralmente é ácido hialurônico. Ok. E esse ácido hialurônico? Hialurônico. É hialurônico. Isso. Hialurônico. Hialurônico. É possível remover? Não? É absorvível pelo... O ácido hialurônico... O Botox, ele não você não remove o Botox. O que você faz, você tem meios. Quando o paciente não fica satisfeito com o bloqueio que você entregou com o Botox, você tem meios de acelerar o término do efeito. Tá? Existem algumas alternativas, corrente elétrica, enfim. O ácido hialurônico, você tem substância para retirar, sim. Mas ele é absorvível. Depois de um tempo. Aí varia com o produto e varia com a região. Geralmente regiões que têm mais mobilidade, ele dura menos. Região que são mais inertes, dura mais. Mas existe um produto chamado hialuronidase, que teoricamente é uma enzima que quebra o ácido hialurônico, que você consegue, quando você exagera ou se o paciente ficou insatisfeito, você consegue usar essa substância para dissolver o produto e você consegue remover, sim. Mas tem alguma substância que eu vejo que tem alguns artistas que fizeram coisas bizarras e mesmo naquele programa que nós estávamos a falar antes no Budget, tem algumas pessoas que ficavam tão deformadas, não sei o que as pessoas usavam e que não tinham como fazer ou como retirar. Existe uma substância muito, muito usada e ainda é usada, que é o PMMA, que é o polimetacrilato.
e basicamente essa substância ela não é reabsorvida pelo organismo, como o ácido hialurônico, então ela é permanente. O que acontece é que as pessoas começavam a volumizar o rosto, coloca um pouquinho aqui. 6 meses depois eu quero mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E aí a gente vê essas bizarrices acontecendo. E aquilo é um derivado do petróleo, aquilo é uma substância... Plástico. Como se fosse uma espécie de borracha, que aquilo fica ali e aquilo vai se aderindo aos tecidos lá dentro. A musculatura, a pele embaixo cola naquilo. E para extração disso aí é uma dificuldade absurda e nem sempre a gente consegue retirar e pode acontecer sequelas ali. Porque imagina, nossa face tem vários músculos que fazem a movimentação da face, vários nervos, vasos, que não podem ser retirados juntos com aquele produto. E aí a gente vê esses problemas que acontecem, e, enfim. E ainda é uma substância bastante usada de forma correta. Ótimo, ela funciona bem. Mas existem os exageros. Isso é importante, assim, não dá para condenar o produto. Por mais controverso que ele seja, em muitos lugares é não recomendado o uso, mas ele ainda tem suas indicações, tem seus benefícios em muitas situações, então não é para condenar o preenchedor. Talvez condenar a técnica, Quem faz, como aplica, ou a qualidade de determinado preenchedor. Né? Então, eu acho que melhor do que dar um nome para uma determinada substância é você falar de preenchedores permanentes e preenchedores absorvíveis. Geralmente, preenchedores permanentes a gente tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar por conta disso. Ele costuma se integrar ao tecido do paciente. Então, você nunca consegue remover ele quando você precisa. Você até consegue remover uma quantidade, mas você remove junto o tecido próprio do paciente. Né? Por isso é que é importante vocês procurarem fazer as cirurgias, os procedimentos em lugares com especialistas, um lugar onde você tem confiança e sabe que se alguma coisa correu mal, consegue ir lá. E aí, pegando um pouco, por que eu estou a pegar nesse ponto? Nós aqui em Angola sempre foi mais fácil sair para o Brasil, Portugal, África do Sul, Namíbia para fazer qualquer procedimento estético. Porque aqui não tem muitos especialistas, se calhar por isso é que vocês estão aqui, ok? Mas, imagina, existe esse outro lado pós-operatório, depois de 1 mês, depois de 2 meses, alguma complicação, muitas das vezes a pessoa não consegue ter uma assistência imediata para ir lá, para reverem e fazer correção se necessário. Então, tá aí uma hipótese. Publicidade, 10%. Né? Publicidade aqui. Agora, vamos... Mas, tem outra coisa que eu queria, só para fechar essa parte. Botox oferece algum risco? Porque o Dr. Sá estava a dizer que é basicamente para paralisar certos músculos, não é? Exato. Mas isso tem algum risco para a saúde da pessoa? É tranquilo? Não, é um procedimento super seguro. Os riscos são mínimos. Talvez alguém que tenha alergia ao Botox pode ter um problema um pouco maior, mas isso é extremamente raro. Isso talvez seja descrito em artigos científicos, mas uma coisa extremamente rara de acontecer. Então é um procedimento super seguro, uma substância muito usada no mundo inteiro e bastante segura realmente. Ok. Dona Márcia, então vai fazer, não é que vai fazer o facelift. Daqui a quanto tempo? Talvez daqui uns 2 meses. Já? Pensando. Vai ter que mandar, fica já aqui a promessa, vai ter que mandar os resultados no nosso, depois vamos ter que meter no canal. Com certeza. Aliás, Igor, nós depois vamos pesquisar na página da Inovar para ver alguns procedimentos e passamos para o pessoal ver. Yeah? Pode ser? Vamos cobrar também. Se está tão satisfeita, então pode partilhar os resultados. Pode, não é? Pode. Top. Agora, tem mudando um pouco e indo específico para tipos de cirurgias diferentes. Eu sei
que a rinoplastia, sei entre aspas, é aquilo que a gente lê, é uma das cirurgias com maior tempo de recuperação e também das mais complicadas, supostamente. Qual é a vossa opinião sobre isso? Nós sabemos, por exemplo, nós africanos, nossa tipologia, nosso nariz é totalmente diferente de vocês, é um fato. E às vezes as pessoas querem fazer, quem não está satisfeito, quer fazer um afinamento, mas também tem medo que se torne Michael Jackson, né? Que tem aquele problema. Qual é a vossa, como é que eu diria, a vossa percepção da rinoplastia? Realmente é aquela cirurgia mais complicada como se vende nas redes sociais? A recuperação realmente é mais complicada do que as outras? Não, é mito? Não, a rinoplastia ela é uma cirurgia muito delicada, né? Muitas vezes envolve, por exemplo, hoje em dia cada vez mais narizes africanos, por exemplo, a gente usa a cartilagem da costela, porque o septo nasal do nariz africano, ele é um septo que é um pedaço do nariz, da cartilagem dentro do nariz, que a gente tradicionalmente usa para fazer a montagem da estrutura nova do nariz. O septo geralmente não é suficiente, ou ele é fraco, ele é pequeno, ou ele é fraco. Então hoje a gente tem usado muito cartilagem da costela para estruturar o nariz. Então isso adiciona uma complexidade, né, no procedimento, além de ser estruturas menores, o campo é menor, então quanto menor a estrutura, maior o nível de detalhe que você tem que entregar, né? Então, mas a recuperação em si do nariz é relativamente tranquila. Tá? É tranquila. O paciente não costuma sentir dor, por mais que a gente faça, que a gente chama de osteotomia ou fratura controlada do osso nasal, o paciente fica inchado, às vezes fica com o olho roxo, mas não tem dor. É muito incomum que o paciente tenha dor no nariz no pós-operatório. Como é que ele respira? Pela boca. Só? Nos primeiros dias, sim. Ele respira pela boca. Porque geralmente tem bastante edema da mucosa nasal, né, que é o tecido que reveste ali a parte interna do nariz, tem bastante edema. E geralmente o paciente fica com uma plaquinha de silicone dentro do nariz também, para ajudar no controle de sangramento pós-operatório. Então, nos primeiros dias, a gente não recomenda que o paciente tente respirar pelo nariz, respirar pela boca, tá? Mas, tirando isso, esse desconforto, a sensação de estar com o nariz entupido ali e tudo, a dor em si não acontece. Então, é claro que o paciente tem que ficar com esparadrapo, micropóreo no nariz, ele fica, muitas vezes, quando tem essa fratura, a osteotomia, ele fica com uma plaquinha ali que faz a sustentação da nova posição dos ossos nasais, mas não tem dor, então é tranquilo. Quando a gente fala que a recuperação do nariz demora muito, é porque o edema, ou seja, o inchaço que tem no nariz, ele costuma demorar bastante tempo para sair. Então, a gente observa, é bem interessante isso, que às vezes você observa, o paciente chega com 3 meses de pós-operatório e ele ainda não está satisfeito. Fala, meu nariz ainda está muito redondo, meu nariz ainda está muito grande. E aí você fala assim, espera 8 meses, 10 meses, espera 1 ano. E o nariz, ele afina com o passar dos meses. Então, esse tempo de pós-operatório mais alongado do nariz é por conta disso, pela demora na saída do edema. Ok, mas aqui, curiosidade, que todo mundo quer saber. O que se passou com o nariz do Michael Jackson? Eu acho que muitas cirurgias. Ele não fez 1 ano, nem 2, nem 3. Ele fez N cirurgias ali naquele nariz dele. E conforme foram se fazendo outras cirurgias, o organismo foi fazendo retrações de cicatrizes, ele deve ter tido algum problema, às vezes, de infecção ou alguma outra coisa assim, que acabou destruindo o nariz dele e ele ficou daquele jeito realmente assustador. O nariz, ele é uma estrutura complexa. Ele envolve uma estruturação, um arcabouço ósseo e uma estruturação em um arcabouço cartilaginoso, e essas estruturas têm que se integrar. Então, muita alteração da anatomia acaba levando a uma desestruturação. Né? Isso geralmente pode acontecer quando exige muitos procedimentos ou quando se tenta afinar demais um nariz que não faz nem sentido com o rosto do paciente. Então, ok. Agora, descendo um pouco, voltando para o abdômen. O doutor, no princípio, teve a falar, por exemplo, de quem tem diástase e tudo mais. Quem tem diástase
a cirurgia plástica pode de alguma forma resolver o problema? Não. Se não, o que pode fazer para melhorar? Principalmente para aqueles que têm uma aparência bem mais significativa. Sim. Na verdade, quem tem diástase, a resolução é cirúrgica. Tá? Diástase é bem simples de explicar. É um afastamento da musculatura dos retos abdominais. Então, a musculatura do reto abdominal, ela geralmente está no centro do abdômen. Quando qualquer motivo, seja por um ganho exacerbado de peso, o homem também pode ter diástase, né? Ou, no mais comum, que são as gestações da mulher, existe esse afastamento da musculatura do reto abdominal. Isso é diástase. Não chega a ter uma falha, ou seja, um buraco na parede abdominal, só um alargamento por um esgarçamento dos tecidos. Então, a correção é cirúrgica. Tá? Você não consegue aproximar essa musculatura tonificando ela. Então, é claro que o paciente que malha, que tonifica a musculatura, ele vai diminuir a flacidez geral da parede abdominal, mas ele não consegue reaproximar a musculatura que foi afastada mecanicamente por um aumento de volume dentro da barriga, dentro da parede abdominal. Então, a correção da diástase é necessariamente cirúrgica. Esse é um dos casos em que, independente da dedicação que o paciente tenha, com mudança de hábitos de vida, com alimentação, ele vai emagrecer, ele vai tonificar a musculatura, mas ele não vai conseguir fechar a diástase. O fechamento da diástase é cirúrgico. E quem tem diástase, se o objetivo inicial não é fechar, mas fazer lipo para reduzir a gordura que tem no abdômen, pode fazer ou tem algum contra? Não, sem problema nenhum. Pode ser feito a lipo e o paciente manter a diastase dele, porque imagina por camadas. A primeira camada que nós temos é a pele, embaixo da pele temos a gordura, embaixo da gordura temos uma camada mais grosseira que a gente chama de aponeurose, que veste os músculos. Então os músculos estão lá para baixo. Na verdade, os músculos, e depois que tem os intestinos e as coisas que tem dentro da cavidade abdominal. Então, isso é muito tranquilo de se resolver, retirando a gordura por lipoaspiração. Não vai ter nenhuma consequência na diastase. Fazendo só um contraponto em relação a esse assunto, você pode fazer lipo no paciente que tem diástase. Eu só não recomendo. Eu falo isso com os meus pacientes. Por quê? Quando você emagrece a parede do paciente, emagrece entre aspas, né? Fazendo a lipoaspiração, a diástase ela dá um aspecto de abaulamento da parede abdominal. E esse abaulamento ele fica mais mascarado quando você tem bastante gordura localizada no abdômen. Quando você emagrece o retalho, você acaba gerando uma sensação de que aquele abaulamento é mais feio, ele fica mais aparente. Mas é uma questão de opinião. Eu não recomendo. Acho que quando o paciente tem uma diástase que deixa a barriga mais abaulada e você faz só uma lipoaspiração, porque o paciente às vezes quer evitar cicatrizes, acho que é dos momentos em que nós, como cirurgiões plásticos, a gente tem que orientar, dizer, olha, por mais que você queira só fazer uma coisa mais simples, uma lipo, isso pode te deixar pior esteticamente do que a sua expectativa, né? Te deixar pior do que você está agora. Então, fazendo um contraponto com um colega, acho que o Antônio quis dizer que você pode fazer diástase diferente de uma hérnia. A hérnia é um buraco na aponeurose. Okay. Quando você tem uma hérnia, você não deve fazer uma lipoaspiração sem corrigir esse buraco, porque é perigoso. Okay. Você pode entrar com a cânula dentro da barriga. Agora, a diástase não impede que você faça, só não acho recomendável. Só não acha muito estético, né? Exatamente. Existe lipo HD? A palavra HD, High Definition, ou de maior definição. O que é feito na lipo HD? É você fazer sombreamentos no abdômen. É você tirar gordura de determinados pontos a mais do que de outros pontos. Ou seja, para parecer que tem um abdômen trincado. Exatamente. Você tira demais gordura em determinados pontos, por exemplo, na mulher, na linha média do abdômen, e nas regiões mais laterais, você acaba criando uma sombra, onde fica uma região com um pouco mais de gordura, e naquela região mais central, por exemplo, naquela região acima do umbigo ali, aquilo vai ficar sem tanta gordura. Então aquilo cria sombreamentos que parece talvez um six-pack, mas na verdade é um pouco mais de gordura em determinada região do que outra. E eu a me matar no ginásio. Sim, é possível. A lipoaspiração é isso. Na verdade, você faz uma lipoaspiração, né, como o Antônio falou,
E você, antigamente, a lipo pura e simples, você simplesmente lipava com o objetivo de tirar a gordura de determinada região. Isso é lipoaspiração. E a lipo HD não, você faz lipo diferente em regiões diferentes para que você criar esse efeito. não só simule, mas muitas vezes para que você faça sobressair os sulcos e elevações do abdômen. Então não é que você vai esculpir ali os gominhos. Tem umas lipas que a gente vê que fica tipo assim, né? Realmente você fica esculpido o gominho da gordura e fica um negócio inestético. E quem, por exemplo, uma mulher que faz essa lipo HD, imagina, fica grávida, ok? Essa definição vai se manter por cima do abdômen todo grande, continuar com aquele aspecto como se tivesse six-pack naquele barrigão, ou irá desaparecer? Porque senão fica estranho. Eu acho. Fica estranho. Dependendo de como foi feita a cirurgia, isso pode se manter. Se for Sim. com exageros. Pode. Mas hoje em dia a gente tem muita evolução da técnica. A técnica, quando ela foi concebida, foi muito criticada por conta disso, de muita fibrose, ou de você afinar demais algumas áreas e isso gerar sofrimento, né, da pele, ou por ficar com esse aspecto muito artificial. Hoje em dia a gente faz isso de maneira mais sutil e a gente tem aí alguns casos. Não é o mais comum. Quando você pega uma paciente que vai fazer lipo HD, você não está na expectativa de que em pouco tempo ela vai engravidar. Quando isso acontece é um acidente, né? Mas a gente já teve casos assim e a paciente ficou muito bem. Tanto durante a gestação quanto no pós. Dona Márcia, vamos desenhar um six-pack? Sim, ficar com aquele abdômen que nem da Graciane Barbosa. Vamos. Depois também metemos aquele músculo e falamos que é tudo natural. Não, mas já sei que vai fazer o facelift. Nós vamos ficar à espera, sim, dos resultados. Aliás, hoje vai ser um podcast diferente, porque vamos ter daqui a pouco a segunda parte, porque temos mais alguém que também já foi, não sei se abençoado ou vítima desses dois senhores que daqui a pouco vai se juntar. Esquece essa palavra, pelo amor de Deus. Então, dona Márcia, queria uma vez agradecer a presença, a disponibilidade e deixa dizer, eu não estou a falar só porque estamos a gravar, nós vamos cobrar o resultado. Não só da lipoescultura, que essa é para já, mas também quando fizer o facelift. Temos que... E 10%, não esquece. Bom. 10%. Tá? Ok. Mais uma vez, obrigado Eu pela que agradeço. presença. Muito tá? obrigada. Nós, para vocês, estamos a trazer conteúdo de qualidade e mais, bom serviço para vocês. Não esqueçam. Subscrevam, comentem, façam perguntas que nós somos praticamente parceiros da clínica, então nós conseguimos depois entrar em contato com a doutora, aliás, com a mãe do Monjaro, com a doutora Tatiana, que é a nutricionista, com o doutor Renato, com o doutor Antônio. Então, faz favor, façam isso conosco. E por agora, nós vamos nos despedir da dona Márcia e vamos dar boas-vindas à nossa próxima convidada, tá bom? Então, fizemos uma troca no off, vocês não viram? E a dona Márcia deu lugar a, como vê, a nossa mais recém paciente. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada. Como vocês podem ver, ainda está com o rosto assim, diferente. Sim, não é? Um pouco inchado. Pode nos dizer o que aconteceu? Fiz um lifting facial. Foi na quarta-feira passada, né? Hoje tem 7 dias. Ok. Estou com os pontos. Fiz a parte superior também dos olhos. E amanhã nós vamos tirar, né, os pontos da parte do superior. E no sábado a gente tira os pontos do lifting facial, que fica escondido atrás aqui da orelha, que o doutor vai explicar. Ok. Atrás da orelha tem aquelas cordas? Tem pontinhos. Os pontos. Aqueles Aqueles pontos. pontos. Sim. 7 dias Isso. Fiz quarta passada. e já está aqui. Sim, trabalhando desde segunda. Sério? Inspiração para os pacientes.
Mas também trabalha lá na clínica. Sim, sim. Confiam-se tanto que mesmo lá... Aham. Ai, meu Deus. Mas e como é que correu a cirurgia? Muito bem, né? Foi uma cirurgia tranquila. O pós-operatório também está sendo muito tranquilo, bem acompanhada, né, pelos profissionais, por toda a equipe da clínica, as drenagens, pós-operatório, taping, troca de curativo, enfim. É verdade, doutor. Esse procedimento, as drenagens, trocas de curativos, têm de ser necessariamente feitos lá na clínica ou não? Num primeiro momento, sim. Os primeiros dias são acompanhados por nós, pela equipe de fisioterapia, equipe de enfermagem da clínica. Então, os primeiros curativos são feitos por nós ou pela equipe que lá está na clínica. Sim. A depender da cirurgia, os curativos são em dias mais distantes. Mas há sempre um acompanhamento nosso dos pacientes. Sempre, sempre, sempre no pós-operatório. Deixa eu falar uma coisa. Eu, mau hábito, estava aqui a chamar o doutor Teixeira de doutor Sá, quando o doutor Renato Sá está aqui à minha frente. Decidi dar nomes novos, mas pronto. Prometo que vou tentar o meu máximo para não voltar a errar. E como é que foi? Não propriamente os resultados agora. Como é que foi, por exemplo, a experiência de ter uma colega como paciente? A responsabilidade maior, não? Se não der certo também é mesmo entre nós. Ninguém fica a saber. Como é que foi isso? Não, assim, a gente sempre cria um vínculo com o paciente, né? Isso é muito importante. A construção de uma boa relação médico-paciente é muito importante. Então, por mais que para o cirurgião uma cirurgia é mais uma cirurgia, né, no meio de todas que ele faz, já fez e vai fazer, existe aquele vínculo com o paciente. Então, todo paciente é especial. Todo paciente é especial, não tem responsabilidade maior ou menor, porque um paciente é conhecido ou trabalha com a gente ou não. A gente realmente ali entende que aquele é um dos momentos mais importantes da vida do paciente, que ele se entregou na nossa mão, né, que ele confiou na gente, ele vai estar dormindo, completamente vulnerável. Então a gente veste essa camisa, essa responsabilidade, de que a responsabilidade é sempre enorme e a gente entra com a maior dedicação possível, seja porque a Cris é nossa colega lá, o paciente que vem de fora, a gente sempre entra como um amigo, entendendo que o paciente se entregou pra gente, assim. E essa foi a primeira cirurgia plástica que fez ou já é prato da casa? É. É a primeira? Fiz a rinoplastia. Olha, acabamos de falar da rinoplastia há pouco tempo. Há 22 anos, queria repetir agora, mas não teve como, né? Uma cirurgia mais complexa, ia demorar mais no tempo cirúrgico, enfim. Então, na próxima que eles retornarem, vou passar por esse procedimento. Mas o que quer fazer no nariz? Dá mais uma levantada, já caiu. Tudo que cai a gente reposiciona de novo. Caiu onde? Aqui, ó, a gente dá um sorrisinho, já abre uma asinha, a pontinha já caiu. Então a gente reposiciona. Doutora, faz de conta que eu não estou aqui. A doutora Cris não está aqui. O quão frequente é as pessoas, depois de algum tempo, notar uma pequena diferença do resultado inicial e querer fazer? Porque disse que a cirurgia plástica pode se tornar um vício. Mas o quão recorrente e frequente é isso? Então, não é algo incomum. A gente vê muito, né? Esse algo não é algo incomum, foi uma forma bem educada de falar que as pessoas se viciam. Mas pronto. Não, é uma coisa, assim, tem pacientes que parece que viciam mesmo. É uma brincadeira, mas tem pacientes que gostam de estar sempre melhorando. Até enxerga isso como algo positivo, desde que não extrapole ali a questão de saúde, né? E a questão de bom senso. Né? Tem aquilo que o Antônio falou, tem pacientes que começam a fazer um preenchedor, 6 meses depois, quero mais. E aí que tá. Às vezes o paciente tem um distúrbio da autoimagem, né? E nós, como técnicos, né, como cirurgião, a gente tem a obrigação de botar freio nisso, né? De chegar e falar, olha, você tá no seu limite, não tem que fazer mais nada, tá bem. Tá. Já deu não para um paciente?
O paciente disse quero fazer alguma coisa. E disse, não. Sim, sim. E há um cirurgião plástico brasileiro mais antigo que ele falava que o dinheiro ele fez com as pacientes que ele operou, mas a fama com os pacientes que ele não operou. Então, você falar não faz parte da formação do cirurgião. Você olhar para aquilo e dizer, olha, eu não vou ser capaz de entregar o que aquela pessoa deseja, ou não sei fazer tal procedimento, então não vou me meter a fazer. Então, eu acho que o não faz parte da formação e do saber médico ali. Você precisa dizer não. E várias vezes eu já falei não e alguns pacientes saem até chateados ali daquela consulta, mas foi para um bem maior, certamente. É sempre pensando no bem maior do paciente. Já agora, para os dois, qual foi o caso mais bizarro que já receberam? Ou mais estranho que já receberam? Um pedido estranho de você olhar. Pode ser um desses que deu não, mas assim, alguma coisa que foi... que você olhou para o paciente e acha que ele está meio fora. Não digo que tenha sido um caso mais estranho, mas uma coisa que a gente observou, por exemplo, que chamou a atenção, é a característica, por exemplo, como que tem uma mudança. Os pacientes, como o Antônio falou, os pacientes do Brasil e de Angola são muito parecidos na demanda que eles têm pelos procedimentos. Mas, por exemplo, as pacientes angolanas, elas têm uma tendência a gostarem da mama um pouco mais natural. E a paciente brasileira quer a mama batendo no queixo, por exemplo. E a paciente angolana acha isso esquisito, né? Porque é um pouco anti-anatômico mesmo. O formato da mama é um formato mais em gota, né? Um formato com uma queda natural que é bonita. Certo. E isso é uma coisa que, por exemplo, chamou a atenção. O paciente, quando eu cheguei aqui, o paciente falou, não, mas eu não quero mama empinada. Bom, no Brasil, se você não entrega uma mama empinada, o paciente não fica satisfeito. Então tem essas mudanças, essas diferenças. Mas, e diz que muitas das vezes a cirurgia das mulheres é feita a pensar nas outras mulheres, não tanto nos homens. É verdade? Com certeza. A nós mesmos. Não. Não, é assim. Quando a gente começa a se olhar no espelho, como eu estava, todos os dias me incomodava ver um bordogzinho aqui, aquele excesso de pele, né? Então, isso já não estava mais, eu já não queria mais me olhar, eu já não me maquiava mais, porque não fazia mais diferença. Então, eu acho que é assim, a gente faz... No meu caso, eu penso muito em mim, eu faço por mim. Se eu estiver bem com aquilo, não há necessidade. Se eu não estiver bem, há necessidade. Então, eu vou procurar fazer. Certo. Então, assim, a gente realmente... Para os homens, não. Você está linda, você está perfeita, não precisa mexer nisso. Você vai sofrer com isso. Então, eles veem muito também como sofrimento, mas apoia. Tá? Nós não, nós queremos ficar bem, nós queremos se sentir bem. A nossa autoestima depende disso também. Se sentir confiante, você se olhar e se sentir bem, você fazer uma maquiagem e ficar perfeita, né? Fazer um cabelo e ficar perfeito. Então, assim, nem que não for aquela perfeição, mas o que melhorar já ajuda muito. Muito. Eu estou, assim, me sentindo maravilhosa, mesmo com esse inchaço. Olha aqui esse perfil. Não, realmente. Então, é muito bom. E doutor, doutor Teixeira, já repara que muda muito, por exemplo, o humor ou a autoestima dos pacientes depois de uma cirurgia? Por exemplo, conseguimos ver aqui a doutora Cris, que é bias da clínica, mas pronto. Está super... Aliás, as duas pessoas que nós temos aqui estão super satisfeitas com o resultado. E acho que o grande problema às vezes é não só como ela se vê, mas como a autoestima dela está perante aquilo que ela olha no espelho e não gosta. O quão importante ou qual é o impacto que vê, por exemplo, na cirurgia para a autoestima, principalmente das mulheres? Os homens também fazem, mas principalmente das mulheres. Sim, é visualmente engraçado que às vezes a paciente chega à primeira consulta com um olhar mais tristonho, com roupas não tão chamativas, ela está se escondendo da multidão.
Ok. E o grande, eu acho uma das coisas mais bonitas da cirurgia plástica é aquela pessoa que está se escondendo na multidão é reinseri-la na multidão. Não é para destacá-la da multidão e toda a multidão olhar para ela, mas sim ela voltar àquele convívio que, por exemplo, ela estava saindo do convívio, não estava querendo se maquiar porque se eu não vou sair, então eu não preciso me maquiar. Então vai estimular, por exemplo, a Cris, hoje ela, tô querendo colocar uma maquiagem para voltar a sair, enfim, não estou dizendo que é o caso dela, mas esse exemplo que ela nos trouxe ilustra muito bem essa ideia de voltar a querer aparecer. Não para chamar a atenção dos outros, mas só para voltar a andar, aparecer por aí. Então eu acho que isso é extremamente legal, assim, né? Quando os pacientes voltam do pós-cirúrgico, obviamente depois do tempo de recuperação e tudo isso. É top. E Cris, disse que fez uma rino há quantos anos? 22 anos. Há 22 anos. Fez agora o facelift e está a pensar na rinoplastia quando os doutores voltarem. Sim. Mas alguma cirurgia que tem na agenda, lá no livrinho? Eu quis muito também fazer neste momento, mas não foi possível, a troca do meu silicone. Também eu já tenho há 18 anos, eu tenho uma prótese que virou e a gente tem a necessidade de fazer. Eu gosto da minha mama, mas porque ela é natural, pelo passar do tempo, né? Ela fica bem posicionada mesmo, mas com o passar do tempo ela fica mais natural. Certo. E eu gosto do jeito que está natural. Certo. Só que por causa desse motivo, que a prótese virou, a gente tem essa necessidade de fazer a troca. E, por exemplo, no caso da Cris, quando acontece um problema desse, falo problema porque parece ser um problema da prótese virar, qual é o período que a pessoa tem de fazer a troca? Depende do problema, né? Tem algumas condições associadas à prótese de mama. No caso da Cris, uma prótese que virou, ela não é nenhuma urgência. Ok. Tá? Vai depender muito se isso está causando dor na paciente, se isso está causando uma deformidade que está atrapalhando ali a vida dela. Aí é o tempo de preparar para realizar a cirurgia, preparar os exames e está tudo bem. Mas tem pacientes, por exemplo, que vivem muito bem com uma prótese que vira. Ok. E você não precisa trocar. Uma prótese que virou é porque ela está contida num espaço maior do que ela. E aí ela pode virar e pode desvirar. Então, muitas vezes é normal, o paciente observa, um dia minha mama acordou um pouco mais torta. E aí no outro dia, hoje ela acordou mais bonita, porque a prótese volta para o lugar, vira, desvira. Então, isso não necessariamente é tem que operar, nem muito menos tem que operar em tanto tempo. Tem pacientes que ficam anos assim. Tá? Agora, tem problemas, por exemplo, um seroma crônico, que é quando acumula líquido em volta da prótese e tudo mais. E se isso levar a um quadro de infecção, aí é uma urgência, você tem que operar. Mas isso é muito raro de acontecer. Você ter algo de urgente relacionado a uma prótese de mama é algo muito difícil. Agora, há uma dúvida que por acaso pediram para perguntar hoje. Por acaso é uma senhora que está grávida e ela disse assim, pergunta nos doutores se eu posso fazer a minha lipo logo a seguir a minha cesariana, ou seja, está numa clínica em que ela tem o parto, logo a seguir do parto, entrar o médico cirurgião de estética, etc., e aproveitar que já está mesmo aí a dormir e fazer também a lipo no momento. Isso é possível? Não, isso não é possível. Ali o organismo dela vai mudar absurdamente pós-parto. Então, aquelas coisas que estão ali em excessos, em excedente, talvez aquilo tudo diminua de forma que agrade depois de um certo tempo. Então, claro, e todo aquele período de convalescência da mulher pós-parto, ele precisa ser respeitado. Tem um bebê ali que vai precisar daquela mãe. Então, isso a gente não pode fazer. Então, qualquer cirurgia estética, ela que seja, precisa aguardar pelo menos 6 meses pós-parto para acontecer. Ok. Agora quero polêmica. Polêmica não. Vamos um pouquinho mais
em coisas mais sensíveis. Se o termo estiver errado, corrijam, faz favor. Ninfoplastia. Está certo o termo? Sim. Primeira pergunta é, vocês fazem? Na clínica Inovare tem a doutora Larissa que realiza esses procedimentos. Ok. Isso é só para quem é leigo como eu. O que é essa cirurgia? A ninfoplastia, basicamente, ela retira o excedente de pele que algumas mulheres, e é uma coisa até comum, têm da região vaginal. Então, há um aumento da pele dos pequenos lábios ali, da vagina, da entrada da vagina da mulher. E muitas mulheres têm muita vergonha daquilo, porque pode até atrapalhar o ato sexual. E é um procedimento super tranquilo, um procedimento até do ponto de vista cirúrgico simples, que pode ser feito em ambiente de clínica e que traz resultados excelentes para a estima da mulher, inclusive. Então, é uma cirurgia muito feita. As pacientes que têm vergonha ali, porque não querem mostrar e tudo isso, mas saiba que é possível resolver esse excedente de pele que tem ali na região dos pequenos lábios na vagina. Agora, para não me matarem, falei das mulheres, falar dos homens também. Eu não sei qual é o termo dos homens, mas eu ouvi que, por exemplo, existe, não sei se estou errado ou não, disseram, não existe um alongamento da região peniana, mas existe um preenchimento tal como fazem com o bumbum, não sei se com gordura ou não. Não que nós africanos precisamos disso. Não fala para conhecimento, estás a ver? Nós estamos muito bem, obrigado. Mas é algo que se faz, na clínica fazem, para os estrangeiros que vivem aqui. Na clínica fazem, não. O que realmente é isso que eu disse? Não. Existem algumas opções, eu não faço, tá? Não é a minha área, minha área de atuação, acho que o Antônio também não. Não, né? não. Mas existem preenchedores, sim, existe o preenchimento peniano. Tem pessoas que fazem com preenchedor permanente, aquilo que a gente estava falando antes, e na maioria das vezes, hoje em dia, o que a gente tem são preenchedores com ácido hialurônico, que são preenchedores absorvíveis. E além disso, existe uma técnica onde você solta ali uma determinada estrutura e você acaba ganhando um pouquinho, talvez 2 centímetros ali de pênis. E tem muitas pessoas que associam essa técnica. Okay. Associam essa pequena cirurgia, que é bem simples, com o preenchimento. Na maioria das vezes, o preenchimento aumenta mais a espessura, tá, do que o comprimento. Até porque para adultos esse podcast, não perca a esperança, você que tem algum... Às vezes 2 centímetros faz muita diferença. Você ouviu, o doutor disse. Não, super. Agora, casos específico na clínica, como é feito? Por exemplo, tem vocês os dois, por exemplo, são os cirurgiões, temos também a doutora que disse que faz a genoplastia, como é que é o nome? Doutora Larissa. A doutora Larissa. Mas quais mais especialistas as pessoas precisam para o acompanhamento para fazer uma cirurgia? Falando sobre cirurgia plástica, a equipe cirúrgica, por exemplo, no dia da cirurgia, certo, existe um médico anestesista que vai anestesiar esse paciente para que ele durma, para que ele caia num sono profundo e não sinta nenhuma dor, por exemplo, e que esse anestesista vai cuidar de todos os parâmetros de saúde daquele paciente, pressão, batimentos cardíacos e tudo isso. Meu pai era anestesista. Então, Ele dizia sempre, ele era medroso, ele nunca aceitou dormir, dizia que aquilo era matar e depois ressuscitar a pessoa. Dramático, mas pronto. Dramático. Não é isso, é muito drama. Pelo contrário, o paciente fica super bem controlado e super seguro. As anestesias hoje são extremamente seguras. Então, além do médico anestesista, tem o cirurgião principal, tem o cirurgião auxiliar, às vezes 2 cirurgiões auxiliares, às vezes a gente usa 2 cirurgiões auxiliares.
tem um instrumentista que passa os equipamentos ali durante aquele processo, tem uma enfermeira circulante que fica pegar os instrumentos que ficam fora ali do campo cirúrgico, e ficam algumas outras pessoas em determinadas zonas onde vai fazer a esterilização dos materiais. Então, assim, é muita gente que fica responsável nesse paciente, cada um com a sua responsabilidade naquele processo. Depois que o paciente é operado e ele vai para a recuperação, existem enfermeiras que ficam ali na sala de recuperação. O anestesista só vai embora depois que o paciente recupera todos os seus parâmetros ali normais. A seguir, o paciente começa a fazer as drenagens linfáticas com um profissional da fisioterapia. E esse paciente é acompanhado novamente pelos cirurgiões, fisioterapia e enfermagem. Então, assim, são muitas pessoas que tomam conta daquela jornada, como eu falei desde o início. Então, é muita gente. É realmente muita gente. Isso o Antônio falou bem do ato cirúrgico em si, né? Mas a gente tem que lembrar que antes disso existe o preparo do paciente. Então, assim, um radiologista, por exemplo, a gente sempre pede exame de imagem, vai operar um abdômen, você precisa de um ultrassonografista que vai fazer ultrassom de parede abdominal. Você precisa de um cardiologista para dar o risco cirúrgico, analisar os exames de sangue, analisar o eletro e fazer o risco cirúrgico do paciente. Dependendo se o paciente tem alguma condição crônica, como diabetes, você precisa de um endocrinologista dando parecer, compensando bem esse paciente no pré-operatório para liberar para a cirurgia. Né? O paciente que tem alguma condição hematológica, um hematologista. Então, a necessidade da atenção integral ao paciente, ela começa a partir do momento que ela decidiu, vamos operar, e aí nós como cirurgiões, a gente vai conduzir esse pré-operatório solicitando todos os profissionais, especialistas que sejam necessários para aquele caso. Né? Mas e na clínica vocês têm todos esses especialistas ou fazem colaboração com alguma clínica? Colaboração com outros profissionais de outras clínicas. De outras clínicas, top. Sim. Muitas vezes o paciente tem o seu próprio endocrinologista que já o acompanha, ou o seu cardiologista que já o acompanha. Então, a gente faz essa interação com os outros profissionais. Qual é a pergunta mais importante que vocês devem fazer no paciente? Qual é a pergunta mais importante que o paciente deve vos fazer? Talvez o que ele deseja é o principal dessa história, né? O paciente tem as queixas dele e a partir dali é que vai começar a ser tomadas as decisões do que vai ser feito na cirurgia. Então, eu acredito que para nós talvez é uma pergunta mais importante para definir qual é a cirurgia a ser feita. O que você espera da cirurgia? Por que você quer fazer a cirurgia? E muitas vezes o motivo que o paciente te dá, por mais que ele tenha indicação da cirurgia, mas o motivo que ele te dá é um motivo para você ligar um alerta. Já aconteceu. Por que você quer fazer a cirurgia? Porque eu me divorciei. Isso não é um motivo para operar. Porque a paciente está divorciada ou está com problema e tal. Não é um motivo para operar. É o momento de você parar com calma. Claro, acolher aquela paciente, dar um suporte, mas entender que talvez ela esteja ali num momento precipitado e tudo mais, tentando buscar a solução para um problema que não é estético. Um problema que não é cirúrgico. Né? Então, acho que o motivo, além do procedimento em si, tecnicamente falando, o motivo pelo qual ela quer fazer essa cirurgia é algo muito importante. Para mim é muito importante. E quais são os erros mais frequentes dos pacientes, principalmente pós-operatório? Omissão. O paciente, a gente pede para ele fazer determinada coisa e ele fala que fez e não fez. Isso é complicado. E eles podem omitir determinadas coisas, mas que a gente vê que ele não está fazendo. Olha, isso não está sendo feito no teu pós-operatório, enfim. E isso altera muito o resultado, porque diferente do que muita gente pensa, a cirurgia não é a única determinante do resultado. O pós-operatório é muito importante. O pré-operatório é muito importante para a segurança do ato, claro, e para o resultado também. Se o pós-operatório, por exemplo, for envolver um emagrecimento, é muito importante que o paciente cumpra essa etapa antes ali da cirurgia. Mas o pós-operatório, a realização das drenagens, a utilização de cinta, o manejo correto do dreno, enfim, evitar sol, evitar a exposição ao calor, né, evitar a atividade física, cumprir o tempo de repouso, isso tudo é muito importante para o resultado. Muito, muito importante. E
Agora falando num todo da clínica, nesse momento nem paciente já é doutora da clínica. Eu queria entender, por exemplo, em termos de tecnologia que vocês têm aqui na clínica e aquilo que há hoje em dia à disposição da área, no Brasil, no mundo, em que distância nós ainda estamos? Olha, em termos estruturais, é difícil a gente ver ali fora o que a gente vê na Clínica Innovare, no novo complexo da Clínica Innovare. A estrutura é espetacular, é excelente. Vocês vão ver imagens aí em breve de como está a clínica, de como está ficando. A gente tem excelentes carrinhos de anestesia, por exemplo, que dão um total de segurança na parte anestésica. Os materiais cirúrgicos são de ponta, de excelência. Te falo, não perde nada para lugar nenhum. Mesmo na área da doutora Cristina de atuação. É verdade, a doutora Cristina não disse se faz o quê? Vamos esquecer a parte do paciente. Eu sou a gestora geral da clínica, tá? Tomo conta de todos os setores, mas... Boss deles. Paga o salário. Depende. E assim, a parte do comercial, do financeiro, das vendas, da parte que passa por eles pela avaliação, do planejamento, fechamento, do contrato. A gente casa com o paciente. Nós fechamos um tratamento, nós casamos com o paciente. Vai passar pelos doutores, pré-operatório, pós-operatório, a cirurgia, mas nós sempre estaremos em contato com esse paciente. Mas é um casamento bom. Um casamento muito. Daqueles bons casamentos. Não? O que você quer falar com um casamento bom? Tem um casamento perfeito. Aí, que maravilha. É tipo esse. A gente sempre em contato com o paciente, né? Então a gente cria uma afinidade. Ele faz parte agora da nossa família. Então ele sempre vai estar ali, nem que for para um bom dia, nem que for para enviar uma mensagem para ver se está tudo bem, para acolher. Sempre. Ele sempre vai lembrar de nós. E nós estamos bem estruturados para isso. Isso, desculpe, é a jornada que eu falei desde o início. Inicia, né, no desejo do paciente até a total recuperação dele e perdura por anos isso aí. Né? Isso mesmo. Só complementando a questão de tecnologias, você perguntou quão distante a gente está do resto do mundo. A gente está junto. A clínica tem diversas tecnologias, já tem disponíveis para procedimentos não invasivos, né? Procedimentos estéticos, isso já tem lá disponível. E em relação à cirurgia plástica, vai chegar o que há de top no mundo, por exemplo, para retração de pele, tratamento de flacidez cirúrgico. A gente está falando de tecnologia de argoplasma, por exemplo, de lipo ultrassônica, vibrolipo a gente já tem, né? E essas outras tecnologias vão chegar muito em breve. Assim. A gente já, né, eu e o Antônio, a gente tem participado disso, de toda essa construção, não só da estrutura que a gente já tem, mas de todo o resto que está para chegar. Então, a gente não está distando nada do mundo, a gente está junto. Primeiro é importante saber e é bom ter agora clínicas de referência com investimento significativo. A gente sabe que para ter algo de qualidade tem que se investir. Mas o que é que vocês diriam para aqueles que dizem que é muito caro a cirurgia plástica? Ou quem olha no geral e diz, não, a clínica Innovare é boa, mas é muito cara. Qual seria a mensagem que daria em quem paga salário? Acho também que faz a tabela de preço. Mais ou menos. Então, assim, o que eu falo até por mim e aconselho aos pacientes, tá? Eu falo muito sobre a visão. A visão, o coração, são órgãos importantes no nosso corpo. Você entregaria a sua visão porque você está pagando um valor menor, porque você vai sair do seu país, onde você mora, onde é tudo próximo para você. Você faria tipo um leilão da sua visão? Não. Você tem que contar o quê? O especialista,
Quanto tempo ele está nessa especialidade, quanto tempo ele opera, nome, referência. Isso pesa bastante. Então, você vai ver especialidade, estrutura, tá? Corpo clínico, e aí sim pesar na balança. Vamos vamos conversar, né? E negociar isso. Eu sempre falo, vamos pesar na balança o que vai interferir nesse valor, onde você vai chegar porque eu tenho na Turquia por 4 milhões e vamos dizer que nós estamos com 20 milhões. Opa, mas e aí? Nós temos pacientes vindo da Turquia, vou falar a real, sem um órgão e descobre depois. Chega lá, não é bem atendido. Tudo que foi combinado, que foi conversado, não tem aquela estrutura, eles ficam em ambientes extremamente propício à infecção, né? Então, assim, nós vamos dar um conforto em mostrar essa realidade para ele entender que não é preço, é valor, que é a vida dele, que não é só a parte estética, é uma autoestima, é aquilo que realmente ele quer. Então, sim, entregaria a sua visão para qualquer profissional. Você nem sabe se é profissional realmente. Tem muitos técnicos fazendo cirurgia, tem muitos dentistas fazendo cirurgia em preenchimento de bumbum. Isso não é real, né? Então, assim, vamos colocar cada especialidade para cada especialista, cada procedimento para cada especialista, né? E assim, a gente tenta mostrar realmente para o paciente o que é importante, o que vale. E aí sim, ver as condições financeiras do paciente, tentar entender e ajudar esse paciente de alguma maneira. Porque não visa só também dinheiro, a gente também passa para o lado humano. Vocês viram a parte comercial? Eu juro, nenhum de vocês conseguia fazer esse discurso. Cada especialista na sua área, aí. você viu? Eu falo com os pacientes, né, quando há esse questionamento sobre valor, sobre preço, né? O que a gente tem que fazer é tornar o nosso valor inquestionável. O preço pode sempre ser negociado, você conversa, você dá uma facilidade de pagamento e tudo mais. O nosso valor ele tem que ser inquestionável. E o que eu falo também para os pacientes é o seguinte: cirurgia plástica é um projeto. Você tem que se preparar para esse projeto, como você vai se preparar para qualquer tipo de projeto. Você tem um projeto de comprar um carro. Você pode comprar um carro usado, de segunda mão, que você não sabe a procedência. Ou você pode se preparar, talvez demorar um pouquinho mais de tempo, se organizar melhor e comprar o carro dos seus sonhos, né? Então, é um projeto. Que bom que ninguém tem uma urgência em fazer uma cirurgia plástica estética. Ninguém tem. Então, se não é algo urgente, é algo que você pode se preparar para isso, né? É um projeto, você tem que abraçar esse projeto. Se esse projeto for o seu sonho, você não tem que botar preço, você tem que correr atrás. Eu gostei da frase, não é o preço, é o valor. E quando você chega em determinado lugar naquele seu carro, talvez dos seus sonhos, o carro fica lá fora. Quem entra é você. É isso mesmo. Nós gastamos milhões com os carros e tudo mais. E temos que dar mais valor a nós mesmos. E já nessa ponta final, por exemplo, se tivesse que dar um conselho para quem está a pensar em fazer uma cirurgia, qualquer que seja, capilar, falamos da Turquia, que eu por acaso fiz. Não na Turquia, tá? Calma. Eu digo que fiz uma não capilar. são todos. Não fiz na Deixou o Turquia. rim. Deixou o rim. Cuidado, vai fazer um exame, hein? Segui o conselho do meu pai. Ninguém me apagou. Eu fiz a cirurgia a conversar com elas. A sério. Não, por acaso eu estou satisfeito com o meu resultado. Que não bom. foi na Turquia, Sim. mas felizmente correu tudo bem. Que bom. Mas quem pensa em fazer uma cirurgia capilar, rinoplastia, lipoaspiração, liposcultura, qualquer que seja o procedimento, qual seria a mensagem que deixariam para essas pessoas para terem em conta? A mensagem que eu falo para todo paciente: você tem que ter certeza que você quer. O defeito que você julga que você tem, ele tem que te incomodar de verdade. Porque lembrando, cirurgia plástica é uma cirurgia, envolve riscos.
Então, um paciente que está na dúvida, não sei se me incomoda, ou na verdade não me incomoda muito, eu recomendo que não faça. É uma cirurgia, você pode ter uma infecção, você pode não gostar do resultado, dependendo do tipo de cirurgia, vai ficar uma cicatriz. Então, acho que você tem que ter muita certeza da sua dor e abraçar com unhas e dentes a solução para o seu problema. Tá? Então, eu sempre falo isso com o paciente. Se eu sinto que o paciente está um pouco em cima do muro, não sei, eu recomendo que não faça. Agora, se o paciente quer muito, eu recomendo que não perca tempo, que faça logo, porque quanto antes você faz, antes você vai curtir o resultado. Tem uma idade aconselhada para fazer a cirurgia plástica ou, independente da idade, se algo lhe incomoda, pode fazer? Depende. Por exemplo, se falarmos de nariz, após os 18 anos. Porque as estruturas ali ainda não estão 100% prontas, né? Tem médicos até que um pouco antes, mas a gente recomenda após os 18 anos. Por exemplo, uma criança que tem as orelhas em abano, ela pode fazer a partir dos 7, 8 anos de idade, porque é aquela idade que começa o bullying na escola. Então ali a gente já está preparado para fazer aquela cirurgia, para tirar aquele bullying da criança, por exemplo. A cirurgia mamária também a gente espera um pouco mais. Eu já operei uma paciente de 13 anos, mas porque ela tinha mamas absurdamente grandes, que atrapalhavam o dia a dia dela, a estima dela estava muito lá embaixo, e os pais chegaram para mim e falaram assim, olha, por favor, ela precisa de ajuda. A mama dela não estava 100% formada ainda, mas para que inserisse aquela pessoa de novo na sociedade, naquela turma de garotos onde ela estava, ela ficava muito retraída. Então, fizemos aquela cirurgia e para ela foi a realização do sonho dela. Então, assim, é muito individual, mas existem determinadas coisas que precisam ser levadas em consideração para a idade ideal daquela paciente. E existe uma idade limite? Não, existe um paciente limite. A gente tem que colocar e pesar o risco. Uma paciente, às vezes, de 55 anos, fumante, com diabetes e hipertensão, é uma paciente muito mais limitada do ponto de vista de segurança cirúrgica do que uma paciente de 75 anos, saudável, e que quer fazer um facelift. Tá aí. Então, Eu até já estava quase a encerrar, mas abriu uma porta importante. Quais são os problemas ou diagnósticos que impedem a cirurgia plástica? Falou, por exemplo, do fumo, mas, por exemplo, quem é hipertenso, quem é diabético, que mais problemas é que são fatores limitantes para a cirurgia? Não são impeditivos diabetes e hipertensão, tá? Mas se estiverem descontrolados, sim. Existem pessoas que vivem uma vida inteira com diabetes ou hipertensão, mas que são bem controlados e sim, é possível. Então não os impedem desde que estejam controlados. Mas, por exemplo, fala-se que diabetes, as pessoas para recuperarem de cicatrizar é muito difícil. Como é que é na cirurgia plástica? É mais lenta a recuperação de um paciente diabético. O descompensado é muito pior. Ok. Então, se você estiver compensado dentro de valores ali que a gente vê que são valores possíveis para aquele paciente, ele pode fazer a cirurgia sem problemas. Uma condição crônica, ela, como o Antônio falou, não impede. O que impede é a descompensação, né? Tem condições, por exemplo, que nem chegam a se descompensar. Uma paciente, por exemplo, com problema de coagulação. Uma paciente que tem uma tendência à trombose. A gente tem formas de prevenir que ela tenha um evento tromboembólico, por exemplo, para que ela possa realizar uma cirurgia. Então, você analisa o paciente e o que ele precisa. Dificilmente você vai condenar um paciente por uma condição crônica que ele tem, você vai condená-lo a ser impedido de fazer determinada cirurgia. A gente sempre tenta, desde que a gente tenha segurança, a gente sempre tenta entregar para o paciente o que ele deseja. E agora, para pessoas que almejam seguir a mesma especialização que a vossa, qual seria um conselho para jovens que estão a entrar na medicina e querem fazer diferença, mas na área da cirurgia plástica? Estudar muito. É uma formação longa. No Brasil, por exemplo, são
6 anos de faculdade de medicina, mais 3 anos de formação em cirurgia geral e mais 3 anos de formação em cirurgia plástica. Então, são no mínimo aí 12 anos. Uau. Mínimo. E você não para. A gente vive em cursos, em congressos, e vendo aulas e conversando sobre artigos e, enfim, a gente nunca para de estudar. Então, tem que estudar. Tem que estudar muito, 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 muito. O que é que lhe inspira, por exemplo, o que é que lhe motiva a continuar essa atualização? Tem alguma coisa que, para os dois, alguém que vocês olham, eu quero ser um cirurgião como esse, ou eu quero ser maior do que este? Quem ou o que vos inspira? A busca por resultado. Para mim, resultado é extremamente importante. E a gente observa que conforme as técnicas vão evoluindo, conforme as tecnologias vão evoluindo, a gente tem que acompanhar, senão o nosso resultado ele fica defasado, né? Então, o que me motivou a entrar na cirurgia plástica era isso, era uma paciente que você via assim, que operou o abdômen dela está escondido, mas o sorriso dela está aparente. Então, isso me inspirou a entrar na cirurgia plástica. E o que me faz querer sempre estar atualizado é justamente isso. Sempre saber que eu vou estar entregando o que tem de melhor para o paciente. Ou pelo menos vou estar tentando. É claro que às vezes a gente tem problemas, às vezes o resultado não fica o melhor possível. O importante é que a gente esteja preparado para ficar com o paciente até o final, até ele estar satisfeito. E a gestora, você me disse de salários. Mas agora, pela Inovar, sei que vocês vão ter um centro novo. Acho que até fui convidado para o evento. Depois vou ver lá nas mensagens. Está sendo convidado nesse momento. Qual é a mensagem que gostaria de passar para quem não conhece, nunca visitou, mas gostaria de fazer uma mudança em termos de estética, no seu corpo, na sua vida, etc e tal, mais do lado da clínica? Qual seria a mensagem que essas pessoas poderiam ter? Sim. Com o passar dos anos, tá? Nós fomos lutando para que todos passassem a ter confiança. É isso que a gente precisa. Nós crescemos através dessa confiança com cada paciente, né? É uma jornada longa que a gente tem que passar isso para eles e eles vão passando para outras pessoas. Antes, logo que eu cheguei, mal se falava no WhatsApp. Hoje em dia eu recebo 90% dos pagamentos são pelo WhatsApp. Então é uma confiança que a gente gera. Através desse resultado, vem outros pacientes. E a gente mostra a estrutura, a gente está evoluindo. Então, cada vez mais técnicas, né? Atualizações. Os especialistas cada vez querendo melhorar mais. Então, a gente tendo isso, a gente mostra que nós temos estrutura. E isso gera confiança entre os pacientes. E um vai passando para o outro. Ou traz o amigo, traz a família, traz parente, vizinho, enfim, onde fez? Na Clínica Inovar. Graças a Deus, nós fizemos o nosso nome através da confiança. Trazendo, olha, eu não conheço, venha conhecer. Antes de pagar uma consulta, passa aqui, vem nos conhecer, venha conhecer a estrutura, os profissionais, como a gente trabalha. Aí sim, você sentiu confiança, paga a consulta, faz a avaliação e aí continua a jornada com o paciente. É isso, a gente gera confiança, a gente mostra realmente os resultados e assim a gente cria um vínculo com o paciente e esses pacientes trazem novos pacientes. Confiança em resultados, né, dona Márcia? E resultados, né? Com certeza. Não, mais alguma mensagem que gostariam de deixar? Alguma informação importante que não tocamos que acham que era importante frisar? Sobre a cirurgia em si, acredito que conversamos bastante sobre e acho que convidar a tua audiência a visitar a clínica, o complexo da Inovari,
né, que são 2 grandes clínicas hoje. Nos visitem, entrem na nossa rede social, conversem com a nossa equipe, e para que vocês entendam esse investimento, para que vocês entendam o porquê que a clínica tem toda essa estrutura e todo esse cuidado com os pacientes. E já estamos iniciando os processos cirúrgicos lá, a clínica já está pronta e esperamos que vocês nos visitem lá. Eu queria falar especificamente, né, sobre a questão de operar em Angola. Você disse que Angola era carente, né, e muitas vezes os angolanos tinham que sair daqui. A gente não precisa mais sair daqui. Realmente, assim, hoje, aquilo que você falou, uma boa estrutura demanda investimento. E a Innovari não mediu esforços nem investimento para construir o novo complexo, para trazer a equipe. Então, assim, não precisa mais sair de Angola. Não precisa. A gente hoje, vocês estão bem servidos. A gente espera fazer um bom trabalho, trazer o nosso trabalho, o que a gente faz no Brasil, a gente tem total condição de fazer aqui. E é isso. Que vocês venham nos visitar, como o Antônio falou, e possam entrar para a nossa gama de pacientes que confiam no nosso trabalho. É isso aí. Do meu lado, acho que eu sou bias porque eu conheço o pessoal da clínica, conheço muitas pessoas que já tiveram lá serviços, e o mais importante, a mensagem que eu quero deixar para vocês e que para mim é um aprendizado e espero que seja para vocês também, cirurgia não é só por vaidade, ok? Vamos ter atenção quando queremos fazer uma mudança permanente ou uma pequena mudança, um pequeno ajuste. Não esqueçam, número 1, como os doutores disseram, é uma cirurgia. Nós podemos meter o plástica no final, mas é uma cirurgia. Então, carece dos mesmos cuidados, carece da mesma atenção e levar de forma séria. Segundo se realmente é isso que quer fazer, algo que eu aconselho sempre aqui os nossos subscritores procurem lugares com especialistas sérios, ok? Nada de cambalacheiros. Aqui o pessoal sabe o que é cambalacheiro. São os dentistas que fazem preenchimento no bumbum. Isso. Então, nada de cambalacheiros, nada de procurar caminhos curtos que podem trazer consequências longas. Então, procurem lugares certos para 10%. Vão para inovar, tá bem? Mas é isso. Essa foi a nossa conversa sobre cirurgia plástica com 2 doutores maravilhosos, o doutor Renato e o doutor Teixeira. Acertei. Tivemos mais uma vez, apesar de não estar nas câmeras, ainda está aqui conosco a a Cristina está aqui, a dona Márcia, ok? Então, para quem tiver dúvida, pode colocar nos comentários, mandar pergunta que nós temos contato direto, ou até se não quiser mandar as perguntas na nossa página, pode ir diretamente na página da Clínica Inovar, e tem lá um pessoal que pode vos atender. Da nossa parte é tudo, fizemos a nossa parte, pois trouxemos informação, trouxemos aquilo que mais nos interessa, que é educar sobre um tema importante. Espero que vocês sejam responsáveis o suficiente para tomar as decisões certas, se for esse o caminho que escolherem seguir. E ficamos por aqui. Não esqueçam, subscrevam, acompanhem e partilhem o conteúdo, porque pode ser que a autoestima da tua esposa, da tua irmã, aquela depressãozinha, é uma questão de bisturi. Tá bem? Um abraço.